Boa noite, pessoal. Como foi dito, eu sou o Derek. Quem aqui é aluno de psicologia? Ok, uma boa parte, isso é muito bom. Para vocês, eu vou tentar falar como que a psicologia, a arte e a literatura e a simbologia na formação da personalidade são coisas que são vinculadas, não são coisas distintas. Para os demais que não são da psicologia, espero que isso instigue. Jerome Brunet, um psicólogo da linha cognitivista, tem uma frase que resume aquilo que eu quero falar para vocês como pontapé inicial. A nossa vida, assim como ela é narrada, ela é vivida. Certo? Aquilo que nós contamos sobre nós mesmos molda, forma, arquiteta a nossa personalidade, a maneira como nós contamos a nossa história. E eu faço uma pergunta: se vocês aqui, cada um de vocês, tivesse que escolher 3 fatos da sua vida, 3 fatos que diriam: isso define quem eu sou, isso é a minha personalidade, quais fatos vocês escolheriam? Quais fatos vocês narrariam como aquilo que é a essência da sua personalidade? Certo? Essa primeira pergunta se coloca como uma questão que vai nortear aquilo que nós vamos falar. Ok? Durante uma vida, de cada um de nós, em todas as nossas situações, nós fazemos várias coisas. Imagine, por exemplo, uma caixa de supermercado, ok? Trabalha de caixa, e todo dia passa muitas e muitas compras. Muitas e muitas compras. Certo? Bom, se ela tivesse que narrar a sua vida e aquilo que significa a sua personalidade, ela usaria como símbolo da sua personalidade esses atos repetitivos de cada dia? Não. Muito provavelmente não. Ela não narraria isso que se repete, isso que é banal, isso que é cotidiano, como algo fundamental na sua personalidade. Mas muito provavelmente ela diria algo relativo ao seu caráter íntimo, algo da sua personalidade que foi moldada por um evento fundamental em sua vida e pelos eventos fundamentais em sua vida que formaram aquilo que ela é. Certo? Esses eventos são de muitas ordens e muito diferentes para cada um de nós. O problema é que a forma como nós narramos a nossa vida é a forma como nós a vivemos. Se não podemos narrar a nossa vida, contá-la, dizer quem somos, o horizonte daquilo que nós podemos alcançar diminui consideravelmente. Aquilo que nós somos capazes de dizer sobre nós mesmos amplia esse horizonte. E então, eu coloco um outro questionamento. Pois bem, durante a nossa vida, nós temos várias dessas experiências, umas mais, outras menos interessantes, umas mais, outras menos significativas. Mas, nessa miríade, nessa vastidão de experiências, quais são aquelas que você escolheria? E que critério você utilizaria para escolhê-las? Será que há critérios para a escolha da narrativa da nossa vida, daquilo que quem somos? Aonde encontrar esses critérios? Quais os símbolos que vão representar a nossa personalidade? Aonde será que nós encontramos esses símbolos? Da onde retirá-los? Bom, durante toda a nossa vida, nós vivemos muitas experiências, certo? Como criança, adolescente, adultos, e observamos as experiências das pessoas que estão ao nosso redor. E aprendemos por observação, aprendemos observando. Porém, imagine a vastidão de personalidades diferentes que existem no mundo. Muitas. E dessas, as que você conhece, as que nós conhecemos durante a nossa vida, são ínfimas, muito pequenas, durante toda uma vida. O número de modelos que nós temos, modelos exemplares, podem ser 2, 3,
digamos, durante uma vida. Esses modelos que vão organizar a nossa biografia, que vão organizar a nossa narrativa, certo? Pode ser um professor que foi inspirador, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um grande amigo. Essas pessoas servirão como símbolos ao redor das quais nós organizamos as nossas vidas. E esses símbolos estariam naquilo que eu coloquei nas 3 perguntas, nos 3 fatos principais, né, que definiriam o que é a sua personalidade. Porém, nós vivemos coisas durante toda uma vida que nós não sabemos explicar, nós não sabemos dizer. Quantos de nós já passamos por experiências emocionais, por situações de vida, que depois alguém chega e pergunta: mas me conte o que aconteceu, me conte como foi, e tudo o que a gente consegue fazer é ficar num silêncio que diz muita coisa. É um silêncio cheio de emoção, cheio de vivência, mas sem as palavras corretas. E quando você não consegue dizer, a tua vida não se modifica, porque a modificação da vida passa pela capacidade de narrar, de contá-la para si mesmo. Se você não é capaz de contar a sua vida para si, as possibilidades de modificá-la para melhor são bem pequenas. Então, aonde encontrar esses símbolos que vão ajudar a formatar e a formar a personalidade, construir a personalidade de cada um de nós? Sendo que, bom, os nossos cotidianos, eles são muitas vezes repetitivos, enfadonhos, cheios de compromissos burocráticos ou coisas do tipo. E a vida moderna é cada vez mais cheia desses compromissos e cada vez com menos tempo para que possamos olhar para nós mesmos e refletir e buscar referências. Sendo assim, essa característica da modernidade ou pós-modernidade tão presente, essa velocidade incessante que não permite que criemos símbolos organizadores da nossa personalidade, onde encontrar esses símbolos? Da onde retirar referências? Certa vez, eu atendi uma pessoa na clínica, e essa pessoa ela tinha passado por uma série de questões emocionais, familiares, extremamente tensas. E todas as intervenções que eu fazia não estavam dando resultado. Usei muitas e muitas técnicas, muitas abordagens, tentei de todas as formas que eu podia, mas parece que ali havia um bloqueio, havia uma peça que faltava para dar ordem em tudo e fazer com que essa pessoa pudesse compreender a sua situação. Bom, certo dia eu lendo um livro de Hermann Hesse, alguém que conhece? Hermann Hesse, do Lobo da Steppe, escritor do Lobo da Steppe, literatura, não? Sim? Pois bem, lendo o livro do Hermann Hesse, eu me deparo com uma experiência que era extremamente semelhante à vivida pela minha paciente. Extremamente semelhante. A partir daí, dessa leitura, tudo aquilo que era nebuloso para mim, quanto a esse outro ser humano com uma personalidade extremamente distinta, de uma hora para outra, a peça que faltava estava ali. Essa experiência humana narrada de forma excepcional por alguém que tinha uma capacidade narrativa excepcional. Eu não tinha palavras para descrever para mim mesmo a experiência dessa pessoa. Ela também não tinha, mas alguém teve. Esse alguém, por exemplo, foi o Hermann Hesse, como tantos outros. Esse alguém teve. E ali eu pude pegar essa experiência e, a partir dela, construir um processo terapêutico. Essa, a meu ver, é uma das grandes funções da cultura. Disso que nós chamamos de cultura, disso que nós chamamos de arte, disso que nós chamamos de literatura.
Para que serve isso? Para que serve a arte? Para que serve a literatura? É só para sermos cultos? É só para escrevermos bem? É só por uma questão de formação universal, uma formação específica? Não. A arte, a literatura, nos torna humanos no sentido pleno da palavra, porque ela nos traz os símbolos, que são necessários para organizar a nossa personalidade. Símbolos que muitas vezes nós tateamos e buscamos em todo canto e não encontramos na experiência do nosso cotidiano, não encontramos nos nossos colegas de trabalho, não encontramos nas nossas famílias. Mas alguém que viveu essa experiência, ou uma experiência muito semelhante, narrou isso numa obra literária, ou condensou isso num símbolo, numa pintura, numa escultura, numa música. Essas experiências foram condensadas num símbolo que se transmite. Carl Jung, um grande psicólogo, né? Os psicólogos aí sabem, estudantes de psicologia, para os demais, foi um psicanalista a princípio e depois criou sua própria escola de psicologia. Ele dizia que a função do símbolo é organizar a energia, e entendo a energia como tudo que nos move, organizar, reorganizar e transformar a energia. Reorganizar e transformar a energia. Se falta o símbolo correto em nossa vida, essa energia fica estagnada e não há mudança. Não há mudança. E esse é o grande problema. Aonde encontrar esses símbolos? Da onde retirar esses símbolos? Tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vida, todos os aspectos de conflitos, de raiva, de ódio, de rancor, e os aspectos positivos de alegria, de amor, isso que nós chamamos de amor, tudo isso já foi vivido, já foi experienciado por muitos e muitos e muitos, muitos séculos, por várias personalidades. Nós não somos os primeiros a ter determinado sentimento. Uma coisa que é muito comum, muito recorrente dos alguns pacientes na contemporaneidade que aparecem, é uma sensação muito forte de que eu sou a única pessoa que está vivenciando aquilo. Essa emoção, essa tristeza, essa angústia, ou essa dificuldade. Uma sensação forte de solidão. De onde vem essa sensação de solidão? Sendo que aparentemente estamos o tempo todo cercados de pessoas e é cada vez mais difícil você estar em um lugar absolutamente sozinho, onde não haja muitas e muitas pessoas ao seu redor, fazendo várias e várias coisas numa velocidade maluca. Então, como nos sentimos sozinhos? Bom, uma possível resposta para isso, e uma resposta que eu tento trazer, né, uma resposta possível, é que talvez dessas tantas e tantas pessoas que nos cercam a todo momento, apenas algumas, e isso é um privilégio muito raro, e aí o outro psicólogo, Eric Berne, também um psicólogo americano, que fundou a análise transacional, se quem tiver curiosidade procure, ele dizia que a intimidade real é uma das coisas mais raras da humanidade. Se você teve um momento de real intimidade com alguém em sua vida, sinta-se uma pessoa realizada. Porque de todos os fenômenos humanos, a real intimidade ela é rara, raríssima. Sendo assim, de todas as pessoas que nos cercam, talvez apenas algumas nós tenhamos essa intimidade muito forte, que possamos conhecer e dizer realmente,
eu conheço a personalidade dessa pessoa. Mas as demais, muitas vezes, não são apenas esquemas. Apenas esquemas que temos formados na nossa mente. Então, para fugir dessa solidão, para moldar a sua personalidade a partir dos símbolos, é importante recorrer a essa cultura, a esse tesouro que nós temos, que é toda a literatura e toda a arte, que é uma gama vasta de experiência humana condensada em símbolos. Símbolos que podem ser utilizados por cada um de nós, na nossa construção da nossa própria personalidade.